Olá, graça e paz. Sou o pastor José Carlos e quero convidar você a nos acompanhar em nossa jornada de reflexões no Evangelho de Marcos. Este é o vídeo número 16 e se você está chegando agora, convido a buscar no Facebook ou no YouTube os vídeos anteriormente produzidos. E assim você pode pegar toda a sequência dos nossos estudos. Mais uma vez eu quero agradecer as orações em nosso favor e também agradecer a todos que têm acompanhado este trabalho, inclusive divulgando e compartilhando nas mídias sociais. E se você tem uma Bíblia ao seu alcance, convido a abri-la e a nos acompanhar em nosso estudo. Nós ainda estamos no capítulo 3 e depois de falar sobre a escolha dos 12 apóstolos, a partir do verso 20, Marcos vai nos falar de alguns incidentes ocorridos com Jesus. No verso 20, Marcos registra que Jesus foi para casa e que grande multidão foi para lá, e ele e seus discípulos começaram a ter dificuldades até para comer. Vocês observem como a vida do Senhor Jesus Cristo era atarefada. No verso 21, nós temos então uma curiosa informação de que os parentes de Jesus, ao tomarem conhecimento da situação, vieram para o prender, sob a alegação de que Jesus estava fora de si. Aqui no verso 21, esses parentes não são devidamente identificados, mas a partir do verso 31, nós encontramos a seguinte informação que eu gostaria de ler. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão do lado de fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 5, nos dá uma informação digna de nota e que esclarece essa situação inusitada registrada por Marcos quando declara que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Certamente uma das coisas que mais marcou a vida e o ministério do Senhor Jesus foi a rejeição. Ele foi rejeitado pela sua nação, que não o reconheceu como Messias. Ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos, que o viram crescer em Nazaré. Foi rejeitado também pela sua própria família, como nós acabamos de ver. E dentre os seus discípulos mais chegados, no grupo dos 12, teve quem o negasse e também quem o traísse. Mas o profeta Isaías, 7 séculos antes, já havia profetizado acerca do Messias, dizendo: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Capítulo 53, verso 3. Tudo indica que os irmãos de Jesus só vieram a crer nele efetivamente após a sua ressurreição. Tiago, um dos seus irmãos, viria inclusive a tornar-se líder da igreja de Jerusalém. Voltando ao capítulo 3, nos versos 20 seguintes, em meio à atitude dos parentes de Jesus no intuito de prendê-lo, o verso 22 informa que vieram escribas lá de Jerusalém e começaram a fazer graves acusações ao Senhor Jesus, dizendo que ele estava possesso de Belzebu, que era o nome do maioral dos demônios, e que ele expulsava os demônios em nome dele. Jesus então reage: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir
mas perece. Você pode conferir nos versos 23, 24 e 26. Sem dúvida, era absurda e ridícula a acusação dos escribas, mas essa acusação poderia lhes custar muito caro, uma vez que eles não eram ignorantes acerca de Deus, das Escrituras e também das coisas espirituais. Muito pelo contrário. Sendo assim, eles não tinham desculpa para aquele comportamento incrédulo que estavam tendo. Eles estavam atribuindo a Beelzebu o que era uma manifestação do poder do Espírito Santo, e isso se constituía em uma grande blasfêmia. Nos versos 28 a 30, Jesus vai adverti-los: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Entre algumas interpretações que existem para esta passagem, um pouco complexa, nós temos aquela que afirma que o pecado imperdoável só poderia ser cometido nos dias em que Jesus aqui viveu, pois que a natureza desse pecado exigiria a presença física dele, operando suas maravilhas, suas obras maravilhosas, e as mesmas sendo atribuídas a Satanás, como foi o caso concreto exposto no Evangelho de Marcos. No verso 30, a impressão que se tem é que o próprio Marcos faz questão de explicar ao dizer: isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Portanto, conforme essa interpretação, nos dias de hoje, essa acusação ela seria impossível, inviável. Podemos entender ainda que o pecado imperdoável não se constitui em um ato e nem em uma palavra isolada, mas, na verdade, trata-se de uma teimosa atitude de oposição sistemática e de uma rejeição deliberada da luz por parte daqueles que amam mais as trevas do que a luz. Examinando o texto mais detidamente, nós podemos inclusive perceber que o Senhor Jesus não afirmou de maneira específica que os escribas e fariseus já tinham cometido aquele pecado e que já estariam sem qualquer chance de perdão, porém que estavam sim correndo um grande e iminente perigo. Podemos então concluir, com base no ensino geral das Escrituras, que a rejeição a Jesus Cristo como Salvador e Senhor absoluto, isso sim conduz ao julgamento e à perdição eterna. No entanto, é importante explicar que essa rejeição tem que ser vista em seu caráter duradouro, uma vez que uma pessoa que rejeita agora não está incapacitada ou impossibilitada de aceitar a Jesus Cristo depois, até mesmo à beira da morte. Muitos dos fariseus, escribas e sacerdotes que no primeiro momento rejeitaram a Jesus vieram posteriormente a crer nele. Como exemplo, nós temos Nicodemos, que era fariseu, e você pode conferir isso no capítulo 3 do Evangelho de João. Lá no capítulo, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, verso 7, nós temos a informação de que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, subido aos céus. Vejam, muitos sacerdotes obedeceram à fé. Portanto, enquanto houver fôlego de vida, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo está disponível a todos os homens, sem exceção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E você? Você está esperando o quê? Receba agora mesmo o Salvador Jesus em seu coração. Afinal, por que esperar o momento final da vida? Por que esperar? Faça isso agora. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe você.
Até a próxima, se Deus permitir, e um forte abraço.